abrir as nossas Bíblias no livro, na carta, de Paulo a Tito. Temos a pretensão de trabalhar a carta de Tito ao longo desses domingos. E hoje nós vamos iniciar com a saudação. Saudação de Paulo a Tito. E conforme nós formos caminhando, nós vamos trabalhar o restante da carta. Tito, carta de Paulo a Tito, do versículo 1 ao versículo 4, nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar, queridos, pedindo iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós te rogamos mais uma vez, iluminação do teu Santo Espírito, Pai, que ele abra a nossa mente, o nosso entendimento na compreensão, na exposição da palavra e na vivência da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, dia a dia, a fazer aquilo que a tua palavra nos orienta. E para tanto, Senhor, que o teu Santo Espírito firme elas nos nossos corações e nos ajude, Senhor, a lembrar das tuas palavras dia a dia. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu me lembrei da história dos jovens moravianos que foram vendidos como escravos. Eles se venderam como escravos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo numa ilha ao leste da Índia. Não era permitido entrar cristãos ali, missionários, clérigos, mas eles abnegaram da sua vida, se venderam como escravos para fazer a vontade de Deus. Foram embora e nunca mais houve notícias deles. Interessante que na hora da despedida houve orações, abraços, choro dos familiares, e eles deram o seu último adeus. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares, os seus amigos, e vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os dois jovens levantaram as mãos e declararam em alta voz: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Irmãos, ao olharmos para essa história e aquilo que Paulo e Tito fizeram aqui, há uma grande semelhança. E há uma grande semelhança nisto para as nossas vidas, porque quando nós decidimos seguir a Cristo, nós deixamos de lado as nossas vontades para fazer aquilo que queremos. Irmãos, esta saudação da carta, ela é considerada a maior daquelas que o apóstolo Paulo escreveu nas suas cartas. Tito, queridos, ele foi enviado a Creta para resolver problemas. Ele foi enviado a Creta para resolver coisas inacabadas. O versículo 5 do primeiro capítulo diz a razão por que ele estava em Creta. Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Tito, irmãos, deveria estabelecer igrejas em meio a uma cultura pagã. Não é muito diferente de nós hoje, enfrentando falsos mestres. Além do grande problema de estar em meio a uma cultura que não temia a Deus, Tito ainda tinha que enfrentar falsos mestres que se levantavam contra o ensino verdadeiro.
não sabendo como eles se introduziram na igreja, mas temos a informação de que eram homens judaizantes. Nós vamos ver ao longo da carta, conforme nós formos expondo. E eles se diziam cristãos, porém, eles arruinavam a igreja de Deus. Tito, irmãos, deveria contradizê-los, ensinando a verdade da palavra de Deus. E esta, irmãos, parece ser a melhor maneira que nós temos de combater os falsos ensinos e combater a cultura dos nossos dias. É sermos fiéis à palavra de Deus. Além disso, Tito deveria conduzir o povo a viver uma vida piedosa em meio a uma cultura pagã e desafiadora, evitando controvérsias e pessoas que provocariam isso. Mesmo em um ambiente cultural desafiador, irmãos, como era a ilha de Creta, e vamos trabalhar também nos próximos sermões, Paulo demonstra a Tito que podemos ser transformados em meio a uma cultura pagã pela graça de Deus e pelo ensino sólido das Escrituras. É elas que nos proporcionam a transformação necessária. É a graça de Deus que nos alcança. E o que nos conduz para uma vida piedosa, uma vida que glorifica e serve a Deus. Para isso, Paulo aborda 3 aspectos nessa introdução da carta. E eu vou trabalhar com os irmãos: o conhecimento da identidade de um servo de Deus, o conhecimento de Deus e das suas promessas, e o conhecimento como resultado do discipulado. Esses 3 aspectos eu vou trabalhar com os irmãos nesses 4 versículos. E o primeiro deles, irmãos, é o conhecimento da identidade do servo de Deus. Paulo aqui, ele se apresenta, irmãos, como servo, como escravo. A melhor palavra para apresentar aqui é escravo. E quando nós olhamos isso, nós vemos que escravo implica em submissão e total lealdade ao seu Senhor. Paulo se define assim para denotar a sua dependência à vontade divina, demonstrando que ele não fazia a sua vontade, mas ele fazia a vontade do seu Senhor. Um escravo não tem vontade, ele faz apenas o que lhe é ordenado. E no mundo, queridos, todos nós somos escravos, seja do pecado, seja de Deus. Não há neutralidade nesse assunto. Não há como estarmos em cima do muro. Nós somos escravos, ou de Deus, ou do pecado. Ele também se apresenta, queridos, como um apóstolo, um enviado, e ressalta a autoridade e missão específica que ele havia recebido de Jesus Cristo. Ele era um enviado para pregar a palavra de Deus. A palavra apóstolo significa isso, enviado para pregar a palavra. Isso mostra, irmãos, que a sua missão específica havia sido confiada por Jesus Cristo. A ligação estava diretamente com a revelação e a propagação do Evangelho de Jesus Cristo, demonstrando quem o havia comissionado para essa missão. As duas coisas estavam relacionadas, servo e apóstolo, as duas andavam juntas. O ministério é um chamado soberano de Deus e não uma escolha meramente humana. Paulo é comissionado, ou seja, ele é enviado por Cristo para servir a Deus. Isso descreve, irmãos, um estado permanente. Paulo não diz que ele estava servindo por um tempo e depois ele se aposentaria dessa função de servir a Deus. Não, ele era, continuaria a ser e permaneceria um apóstolo de Jesus Cristo. Isso